vasto e sinuoso sistema de canais que corta a cidade do México, existe um lugar que a maioria dos barqueiros prefere evitar. Uma ilha pequena, quase insignificante, que ganhou um nome arrepiante, a Ilha das Bonecas. Para o mundo, é um cenário de pesadelos, uma atração turística macabra, mas por trás da lenda de horror, o mundo censurado vai revelar uma verdade muito mais comovente. Esta não é uma história de fantasmas, mas de luto, de obsessão e do amor de um homem por uma alma perdida. Por décadas, a ilha de Xochimilco tem sido a casa de centenas, talvez milhares de bonecas. Elas estão penduradas em galhos, presas a cercas e espalhadas pelo chão como sentinelas silenciosas de um segredo. A lenda popular diz que um espírito maligno assombra a ilha, e as bonecas são um tipo de sacrifício para mantê-lo afastado, mas essa é apenas a versão superficial da história. Para entender a verdadeira essência deste lugar, precisamos voltar no tempo e conhecer o homem que o criou, Dom Julián Santana Barrera. Julián Santana Barrera era um homem comum, um agricultor, um jardineiro, que vivia uma vida isolada e pacífica em sua pequena ilha. Ele era conhecido por sua simplicidade e por ser um homem de fé. Sua vida era um ciclo harmonioso de trabalho na terra e de paz silenciosa nos canais. Mas essa paz foi abruptamente quebrada por um evento que mudaria sua vida para sempre. A história é contada em sussurros pelos moradores da região. Um dia, Julián testemunhou uma tragédia. Uma pequena garotinha, brincando perto do canal, caiu na água e se afogou. O desespero de Julián foi imenso. Ele tentou salvá-la, mas chegou tarde demais. O corpo da criança se perdeu nas águas turvas, e a única coisa que ele encontrou, flutuando perto do local do afogamento, foi uma boneca. Ele pegou a boneca. Para ele, não era apenas um brinquedo perdido, era a alma da criança. Uma lembrança tangível do seu fracasso em salvá-la. A culpa o consumiu. A partir daquele momento, a boneca se tornou um símbolo de seu luto, um fardo que ele carregaria pelo resto de sua vida. E a ilha, ante seu santuário, se tornou o palco de uma promessa silenciosa. Julián acreditava que a alma da menina havia ficado presa na ilha e que a boneca era a sua guardiã. Para honrar a memória dela e para, de alguma forma, dar paz ao seu espírito, ele tomou uma decisão singular e comovente. Ele pendurou a boneca na árvore como um tributo. Era sua primeira ofrenda, um gesto de redenção, de súplica e de luto profundo. Mas a uma boneca não era suficiente. A partir daquele dia, a busca por bonecas se tornou a missão de sua vida. Ele navegava pelos canais, vasculhava o lixo das casas e trocava seus vegetais por brinquedos velhos. A cada boneca que ele encontrava, ele sentia que estava salvando mais uma alma perdida. Cada boneca era um pedaço de seu próprio luto, transformado em um ato de cuidado. Era a sua forma de exorcizar a culpa, de dar um propósito à sua dor. As bonecas chegavam à ilha em estado deplorável, sujas, rasgadas, com braços ou pernas faltando. Julián, com uma ternura de partir o coração, as consertava da melhor forma que podia. Ele não tentava torná-las perfeitas, ele as aceitava com suas imperfeições, como aceitava sua própria dor, e em seguida ele as pendurava, adicionando mais um guardião à sua crescente coleção. A pequena ilha se transformou. O que começou como uma única oferenda se tornou uma floresta de olhos vazios e sorrisos quebrados. A cada nova boneca, a obsessão de Julián se aprofundava. Ele via em cada uma delas uma alma em busca de paz, e ele era o único guardião capaz de lhes oferecer um lar. Ele se tornou o cuidador dos brinquedos abandonados, o guardião dos espíritos perdidos. Os visitantes que passavam pelo canal notavam a peculiaridade da ilha. As histórias começaram a se espalhar. A Ilha das Bonecas se tornou uma lenda, um lugar de terror e mistério. Mas para Julián, era seu mundo, sua penitência, seu propósito. Ele não estava criando algo macabro, ele estava construindo um santuário, um refúgio para as almas perdidas, liderado por uma única e trágica memória que jamais o abandonaria. A peculiaridade da ilha de Julián não podia permanecer em segredo por muito tempo. Conforme a lenda local se espalhava, a ilha se tornou um ponto de atração. Barcos cheios de turistas curiosos começaram a fazer o desvio para ver a visão macabra com seus próprios olhos. A tranquilidade da ilha foi substituída pelo som constante de vozes, risadas e o clique de câmeras. Julián, o ermitão, tornou-se uma celebridade não intencional.
A princípio, Julian não entendia o fascínio do mundo, ele não via terror em sua obra, via amor e redenção, mas ele percebeu que as pessoas estavam dispostas a pagar para ver sua criação. Gentilmente, ele passou a aceitar doações e a vender vegetais para os visitantes, usando o dinheiro para comprar mais bonecas. Sua missão pessoal agora tinha um apoio financeiro inesperado. Cada moeda era um novo guardião para sua ilha. Os guias de turismo, percebendo o potencial de um conto de terror, começaram a embelezar a história. Eles diziam que a boneca original se comunicava com Julian, pedindo mais companheiras para a ilha. Falavam de sussurros fantasmagóricos no vento e de bonecas que se moviam sozinhas. A verdade, simples e comovente, foi enterrada sob camadas de ficção macabra. A ilha não era mais um santuário de luto, mas um palco para um espetáculo de horrores. Julian parecia viver em dois mundos, o mundo exterior, que via a ilha como um lugar de fantasmas e maldições, e seu mundo interior, onde a ilha era um lugar de paz, um memorial vivo para uma criança que ele jamais conheceu. A lenda se tornou um fardo para ele, mas ele a suportou, pois sabia que, no fundo, a verdadeira história era de um homem que amou demais para esquecer. A verdadeira história de Julian é muito mais profunda do que a lenda. Ele não era um homem louco, era um homem atormentado pelo luto, que encontrou um propósito em um ato de bondade. A cada boneca que ele adicionava à ilha, ele estava fazendo uma promessa à criança, mas também uma promessa a si mesmo. Ele nunca esqueceria. Seus amigos e familiares sabiam que Julian era um homem de bom coração, ele sofria de solidão, e a ilha e seus habitantes silenciosos se tornaram sua família. As bonecas não eram objetos de terror para ele, mas companheiras. Cada boneca era um amigo que ele não tinha, uma voz que o confortava na solidão de sua ilha. A vida de Julian se tornou um ciclo de rotina e propósito. Ele cuidava de sua ilha, de seus vegetais e de suas bonecas, mas com a idade, sua força começou a diminuir. Ele sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Em um de seus últimos dias, seu sobrinho, que o visitava regularmente, encontrou-o sentado à beira da água com um olhar distante, quase sereno. Julian confidenciou ao sobrinho algo perturbador. Ele disse que o espírito da menina, que o chamava há anos, estava finalmente pronto para levá-lo. Ele sentiu que sua missão estava cumprida e que era hora de se juntar a ela. O sobrinho, preocupado, tentou acalmá-lo, mas Julian estava em paz com sua decisão. Era como se ele estivesse se despedindo de sua vida e de sua ilha. No dia seguinte, a história de Julian chegou ao seu final misterioso. Seu corpo foi encontrado no canal, exatamente no mesmo local onde ele havia tentado salvar a menina décadas antes. A causa da morte foi afogamento, mas as circunstâncias do seu desaparecimento e morte permanecem um enigma. Foi um acidente? Foi um ato de fé para se juntar à alma que ele jurou proteger? Ou foi o espírito da ilha finalmente o levando para a eternidade? A história de sua morte se tornou o capítulo final da lenda da ilha. O guardião de bonecas finalmente se tornou parte de sua própria lenda. Ele se juntou à criança que ele não pôde salvar em um ato final de redenção. E a ilha, outrora um santuário de luto, se tornou um memorial de uma vida inteira dedicada à memória de uma tragédia. Hoje, a Ilha dos Bonecos continua sendo um dos lugares mais visitados e intrigantes do México. Turistas de todo o mundo vêm para ver a obra de Julian Santana Barrera. Eles trazem novas bonecas para a ilha em um ato de respeito e curiosidade, perpetuando o legado que ele criou. O mistério permanece, mas o que não se pode negar é a beleza da história de um homem que encontrou seu propósito no mais improvável dos lugares. A Ilha dos Bonecos é mais do que uma lenda urbana, é um testamento da fragilidade da mente humana, do poder do luto e da capacidade de um homem de criar beleza e significado em meio à tragédia. O Mundo Censurado revela que, por trás de cada lenda de horror, pode haver uma história humana comovente, esperando para ser contada. A Ilha das Bonecas não é um lugar de maldição, mas um santuário de uma alma atormentada que encontrou a paz em sua própria criação. O que Julian nos deixou não foi apenas um cenário macabro para o nosso deleite, ele nos deixou uma lição. As bonecas não são guardiãs de uma alma perdida, mas guardiãs de uma história. Cada uma delas é um símbolo. O olho que falta representa a dor que ele sentiu ao testemunhar a tragédia. Os braços quebrados são a sua impotência em salvar a criança, e as roupas sujas são o reflexo de uma vida dedicada à memória de uma dor que nunca o abandonou.
A Ilha dos Bonecos é um memorial vivo, uma obra de arte criada pelo luto e pela persistência de um homem. Ela nos lembra que o sofrimento, quando canalizado para a criação, pode gerar algo de profunda beleza e significado. Julian não sucumbiu à sua dor, ele a transformou em um legado. Ele não fugiu da culpa, ele a enfrentou e a pendurou em cada árvore da ilha para o mundo ver. A história de Julian é uma das mais comoventes que o mundo censurado já revelou. Ela fala sobre a arte do luto, sobre a coragem de um homem de criar uma obra de arte que é, ao mesmo tempo, um memorial para uma tragédia e um reflexo de uma vida dedicada à memória. Ele nos ensinou que, em meio à dor, o amor pode prevalecer e que a beleza pode florescer nos lugares mais sombrios. Julian Santana Barrera, o guardião dos bonecos, não foi um louco, ele foi um artista, ele foi um sonhador, ele foi um guardião, e sua ilha não é um lugar de terror, mas um farol de esperança, um lembrete de que o amor e a memória nunca morrem, e que podem encontrar um lar até mesmo nas árvores de uma ilha abandonada. Esta foi mais uma história fascinante desvendada pelo mundo censurado. A jornada de Julian nos mostra que a verdade é muito mais complexa e comovente do que a lenda. Se você se emocionou com essa história e quer continuar explorando o que o mundo tenta nos esconder, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas descobertas e deixe seu like se você acredita que a verdade por trás de uma história é sempre a mais fascinante. Obrigado por fazer parte do mundo censurado. Até a próxima revelação.